Bom dia, gente. Meu nome é Emily. Agora são 4h20 da manhã e eu vou mostrar pra vocês como que é um dia comigo no curso de formação da GCM de Rio Preto. E no final eu conto pra vocês como que tá sendo a experiência dessas primeiras semanas. Então se inscreve no canal, clica no gostei e comenta aí o que vocês acharam. Esse daqui é o nosso uniforme da sala de aula. É a camiseta branca, sem detalhes. Nós tivemos que costurar o velcro para colocar a tarja de identificação. A calça jeans tem que ser reta, azul escuro. O cinto foram eles que nos deram, também é obrigatório o uso. Tem que estar certinho, essa parte aqui que sobra tem que estar passada certinho na calça. A meia preta para a sala de aula e o tênis também inteiro preto, sem detalhes. Nós somos muito cobrados em relação à apresentação pessoal, o uniforme tem que estar certinho, a camiseta sempre por dentro da calça. Storms on the roof, secrets whispered, bulletproof. We build worlds out of steel. Now they're ruins of something we feel. It's so nice to get away, just for a moment, just for a day. We can drive past the signs, over the borders of our mind. 'Cause today's a beautiful day. Why would anyone take that away? Can we stay? Let's just stay. It's a beautiful, wonderful day. As mulheres têm que usar coque com redinha. A maquiagem ela tem que ser discreta, nada muito chamativo, evitar não, né? Proibido. Glitter, a unha tem que estar parada. A gente pode usar esmalte, mas tem que ser uns tons mais fechados para evitar neon, glitter também. Batom, a gente pode usar batom desde que seja harmônico, né? No edital fala que tem que harmonizar com os olhos, nada muito chamativo. Relógio é uma ferramenta crucial dentro da sala de aula, porque a gente não pode relar no celular. Ele tem que estar dentro da mochila e não pode tocar também. A gente já pagou flexão, inclusive, porque o celular tocou na sala de aula. Então é muito bom pra gente ver o horário, acompanhar. Pro xerife também, ele que libera e que controla o horário que a gente volta pra sala de aula. Então é muito importante. I got delirium, like it's delirium, like it's delirium. She just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Welcome to the stage with a drink like I'm Giveon, but I never came here to sing what I'm really on. Vou mostrar pra vocês o que eu carrego na minha mochila. Mais uma mala, né? Pra ir pro curso. A gente recebe o cronograma das aulas antecipado. Então, já sei que não terá nenhuma atividade física. Então, eu tô levando pouca coisa até. Aqui é uma ficha que o xerife do pelotão precisa preencher das aulas que nós tivemos. Inclusive, eu sou a xerife hoje, né? Por isso que tá comigo. Eu levo um caderno para fazer anotações, um estojo com caneta, lápis, uma camiseta reserva, caso eu ou algum colega precise. Aqui tem itens de higiene, tem redinha de cabelo a mais, caso alguma colega precise. Eu levo também umas coisinhas para comer, porque a gente fica o dia todo, né? Então, além da marmita, tô levando uma banana e um clube social, garrafinha de água, que é indispensável. E acho que é isso. Essa touquinha aqui, indispensável também para as meninas que usam coque e vai de moto, né? Pra não estragar, eu já vou com o cabelo pronto, porque eu demoro muito pra fazer esse coque. E é isso. Bom, gente, agora são 6h03. Hoje eu tô saindo bem mais cedo,
por ser xerife, pra eu ir tranquila, porque eu tenho que organizar o pelotão, ver se não tá faltando ninguém. Então eu confesso que dá um friozinho na barriga ainda, apesar de já estar na terceira semana, é meu primeiro dia de xerifado. Então eu preferi ir bem mais cedo, pra ficar tranquila. Cheguei aqui, gente, agora são 6h25. Não vou gravar lá dentro, a gente não pode mexer no celular, nem gravar nada. Então, quando eu sair, eu conto pra vocês como que foi o dia e como que tá sendo tudo. Uma curiosidade, a gente tem forma certa até pra carregar a mochila, sempre na mão esquerda, nunca nas costas, senão a gente já paga 10, aí o flex card fica cheio. I ain't here to sing what I'm really on, giving dividends. I'm trying to boost your career and all. Know you got a binge, you ain't got one with the ceiling gone. If you wanna get it gone, give me the experience. Make me a believer like a feature at the cinema. Then we gotta keep it all a secret like the Pentagon. All these peeping times, people asking me what we've been on. You know that it's bomb. Boa tarde, gente. Agora são 5h10. A gente saiu agora do curso. Tô indo pra casa me arrumar pra ir pra faculdade, que o dia tá longe de acabar ainda. Hoje foi bem cansativo, mais do que o normal até. Então é isso. Uma dica do nosso monitor. Pediu pra gente, se quisesse, né? Não é obrigatório, mas sempre usar uma blusa por cima pra não deixar que as pessoas percebam, principalmente a vizinhança, que a gente está participando do curso de formação por questão de segurança mesmo. Eu achei a ideia interessante. Mas é isso, tô indo. Chegando aqui em casa, tava indo me arrumar para ir pra faculdade. Aí eu fiquei sabendo que teremos falta coletiva hoje. O pessoal resolveu emendar aí o feriadão e não vai ter aula. Confesso que deu um alívio, porque hoje especificamente eu tô mais cansada do que o normal. Inclusive tô aqui fazendo gelo. Sacola de gelo no tornozelo, que tinha água com gelo também. Tô com o tornozelo um pouco inflamado. Ontem tivemos, acho que cerca de 2 horas de aula de Ordem Unida, onde a gente fica marchando. E hoje eu acredito que tenha dado umas 3 horas de aula prática de busca pessoal. Então forçou bastante o meu tornozelo, que já tava machucado, né? Não foi por causa do curso. E agora eu vou poder descansar, graças a Deus. Eu, então, vou tomar um banho e aí eu volto pra gente fechar esse vídeo aqui e eu contar pra vocês como que tá sendo toda essa experiência no curso. Agora sim, acho que eu perdi uns 2 quilos aí, só de gel que eu tirei da minha cabeça. Mas agora dá pra falar sobre o curso, especificamente sobre o que a gente teve hoje. Nós tivemos aula de prevenção ambiental, que fala sobre a atuação da guarda na fiscalização e proteção do meio ambiente. A próxima aula foi de análise e discussão crítica de relações humanas. Putz, quase que eu acertei esse nome compridíssimo. Mas ele fala sobre como que nós devemos nos portar ali para tratar o cidadão, né? Seja numa abordagem, seja ali na rua mesmo, sem estar fazendo abordagem. Depois, as 4 últimas aulas foram sobre busca pessoal. Foram 3 horas de aula prática, em pé, a gente aqui, vai, mão na cabeça, ou abordando, né? Tinha os abordados e os policiais que estavam abordando, os nossos próprios colegas ali para praticar. Os instrutores trouxeram uns objetos, né? Uns papelzinhos fingindo que era droga, simulacro, projétil, óbvio que de mentira, né? Pra gente tentar encontrar nos nossos colegas, simulando aí uma busca pessoal. Foi bem interessante. Por que eu falei que foi um dia pesado, né? Um dia cansativo, porque além de 3 horas de aulas práticas, hoje foi o meu xerifado. Então eu fiquei ali o dia todo tensa, preocupada, prestando atenção em tudo e tentando não cometer nenhuma grande bizonhice, que pequena sempre tem. Vou contar pra vocês, então, o nosso flex card de hoje, que foi, assim, um marco histórico de flexões que estamos devendo. Talvez esse vídeo seja pra lembrar o nosso monitor disso, né? Não seja uma boa ideia, mas tá bom. As 10 primeiras que a gente ficou devendo foi porque alguns alunos não organizaram as garrafinhas na hora da aula prática de busca pessoal. E aí um aluno acabou esbarrando numa garrafinha
10 flexões, porque fomos desorganizados. E aí, antes disso, o instrutor saiu pra fazer o reconhecimento facial lá, que acho que ele tinha que bater ponto. E aí, o nosso monitor permitiu que a gente fosse no banheiro, mas teríamos que voltar antes do instrutor. Pra gente tava tranquilo, ia dar tempo, né? Mas acontece que ele levou menos de 2 minutos pra ir e voltar. E aí, o monitor contou quantos alunos ficaram pra fora, que entraram depois do instrutor, né? E aí foi passando os alunos, ele 10, 20, 30, enfim, a gente ficou devendo, acho que 50 flexões só aí. Então, 60 flexões ao total. Depois, na aula de busca pessoal, a gente ficou devendo 10 flexões para cada objeto que a gente não encontrasse na busca. 320 flexões. Aí eu não sei como que vai fazer, gente. Não sei se vai pegar, somar tudo e dividir pelos próximos 3 meses, e aí a gente já paga uma quantidade fixa ali, fora as bizonhices que a gente cometer durante as aulas. É uma sugestão. Vão me odiar por isso, mas é uma sugestão. Enfim, eu acho muito legal. Como eu disse, eu não vejo como castigo. Eu vejo como união, a gente se diverte ali, o pelotão fica mais unido. Disciplina, espírito de corpo, faz a gente pagar pelos erros de todos. Isso demonstra que, na rua, se um erra, todos vão... A imagem da GCM está em jogo, né? A gente aprende muito isso nas aulas teóricas. Não é a Emily que vai ser julgada, que vai ser taxada, é a GCM. Então é muito importante. Nosso curso, ele é uma etapa de concurso ainda, que é o que deixa muito mais pesado o nosso dia a dia, porque a gente tem ali a consciência de que qualquer deslize pode acarretar em perda de pontos e em até uma eliminação. Então isso torna o nosso dia a dia ali um pouquinho mais pesado. O curso, ele é período integral de segunda a quinta-feira. As aulas, em teoria, né, começam das 7 e termina às 5, porque eu digo em teoria, porque nós temos que estar lá até às 6h50. Questão de disciplina, de união, porque chegando mais cedo nós conseguimos ajudar o xerife do dia a organizar o pelotão, a verificar se tem algum uniforme que não está no padrão. Então isso é muito importante. Traz essa união aí. De sexta-feira a gente sai mais cedo, às 11h30. Por ser um curso que estamos numa fase de concurso ainda, o conteúdo é mais teórico. Então, por exemplo, a gente não tem aula de armamento e tiro, acho que é assim que se diz, né? Eu acredito que seja 80% teoria. Um chute meu, tá, gente? A gente tem aulas práticas, sim, mas em relação às teóricas, elas são menores. E isso deixa um pouco mais dificultoso, porque, em regra, as aulas, elas têm 2 horas por matéria. Então, o instrutor entra ali, a gente senta na cadeira e fica ouvindo ele falar sobre uma mesma matéria durante 2 horas. E aqui eu não tô criticando a didática, eu achei incrível a didática de todos os instrutores. O problema mesmo é você ficar sentado ali 2 horas. E aí, como o pessoal diz, o Morfeu vai abraçando a gente assim, e não tem jeito. Você desencosta da cadeira e vai pescando aqui assim. Eu tenho certeza que até mês que vem a gente paga a flexão porque alguém dormiu na sala. Eu queria adentrar mais, dar mais detalhes para vocês sobre as flex cards, que é as flexões que a gente fica devendo, né? A gente já teve 2 castigos, que eu não considero castigo, mas vamos chamar assim, que foram muito difíceis. Em primeiro lugar, a gente teve que ficar em agachamento isométrico. Disseram que foi 1 minuto, mas eu senti que foram 5. No mínimo 5 minutos, agachamento isométrico, porque a gente cantou o hino nacional em posição de descansar, em vez de cantar em posição de sentido. Teve gente que caiu, teve gente que deu tela preta, e não foi corpo mole, foi difícil mesmo, mas é muito legal. Pelo menos pra mim é muito legal. A segunda mais difícil foi quando, no primeiro dia, na aula inaugural, um aluno que inclusive é do meu pelotão, se atrasou 5 minutos pra voltar do almoço. E aí a gente teve que ficar 5 minutos em posição de cobrir, que assim, é um castigo. Eu prefiro fazer 30 flexões em posição padrão mesmo, sem joelho no chão, do que ficar 5 minutos aqui ou 1 minuto de agachamento isométrico. É horrível, mas é gostoso ao mesmo tempo. Aulas práticas. Nós já tivemos aulas práticas
busca pessoal, que foi a que tivemos hoje. Já tivemos atendimento pré-hospitalar, né, o atendimento primário ali de socorro às vítimas. Tivemos também a minha preferida, que foi radiocomunicação e código Q. O nosso monitor, ele se passou por um civil, então o instrutor levou o rádio pra gente praticar, e aí o monitor, ele se escondia ali em alguma parte da instituição, entrava em contato com o SECOM, se passando por um civil, passando alguma ocorrência. O SECOM, que era um aluno, tinha que conversar em código Q com os outros alunos que se passavam por viaturas, para eles conseguirem atender as ocorrências que eram passadas. Foi um trupé, gente. Foi muito legal. A gente aprendeu bastante. Que mais? A gente tem aula de Ordem Unida uma vez por semana, que é bem pesado, porque a gente fica 2 horas seguidas marchando. É muito divertido, gera boas risadas essa aula. Só que, por exemplo, pra mim que tá com o tornozelo inflamado, a minha fáscia tá inflamada, e aí já volta naquele assunto que eu falei, né? Fase de concurso, tua cabeça já pesa, você fica pensando que já tem o TAF, e você tá sentindo dor, então tem esse peso aí, infelizmente. Mas, não tô deixando de fazer nada, longe de mim isso, só tenho que tomar um cuidado, né? Tem que ter um equilíbrio aí por conta até mesmo do TAF. Inclusive, as nossas aulas de condicionamento físico começarão no início de maio, que já teremos um pré-TAF, e o nosso instrutor de condicionamento físico disse que vai ser bem pesado essas aulas. Serão 4 horas seguidas de condicionamento físico, para vocês terem noção. Não tô preparada ainda, mas temos que estar. Em relação à vivência do curso de formação, acredito que seja a parte mais importante. São 3 semanas, que parece pouco, mas que fizeram a gente evoluir, crescer de uma tal maneira, tanto no âmbito da disciplina, da união, espírito de corpo e da autoconfiança. Por quê? Nosso monitor, ele tem uma frase emblemática que é: todos são voluntários. Então, quando alguém pergunta, algum instrutor, um voluntário para, seja ler o quadro, seja ir lá na frente, dar algum exemplo da matéria, todos são voluntários. Então, não é de forma voluntária, é de forma obrigatória. Mas o que acontece? Isso faz a gente ter proatividade. O que acontece? Se não tivesse essa coercitividade, talvez eu não me candidataria a fazer todas as coisas. E quando a gente tem essa proatividade, isso traz uma autoconfiança imensa, porque você faz algo que te tira da zona de conforto, e aí dá certo. Você vê que você consegue, que você é capaz de fazer aquilo ali. Então, a sua confiança vai subindo lá em cima. Disciplina. Nós somos cobrados a todo momento, desde a apresentação pessoal até a forma como agir, a nossa postura, prestar continência para os instrutores que a gente encontra. E a Ordem Unida, parece que não, gente, mas tudo isso cria um senso de disciplina, uma organização tão grande, né, gente? É muito interessante. União, frase também emblemática: quando um erra, todos pagam. O que isso quer dizer? Não importa quem errou, não importa qual foi o erro, todos vão pagar. E isso traz uma sensação de união pra gente, né? Traz a união do nosso pelotão. Eu pelo menos, acredito que todo mundo do nosso pelotão não está preocupado em quem errou. E sim, aconteceu um deslize, beleza, a gente vai pagar, vamos todo mundo junto ali, pro chão, 2 e flexão pro peito. Isso é muito interessante. Falando assim, às vezes não dá pra ter noção, mas isso cria uma união imensa. Não só isso, na hora do xerifado ali, nós temos alunos que já trabalharam em forças de segurança pública, eles auxiliam a gente. Tem um específico que sempre tá ali na frente, no dia do xerifado de todo mundo, auxiliando. Então, é uma sensação muito gostosa, gente. A gente tá numa fase de concurso,
mas é incrível, porque eu não enxergo ninguém ali como o meu concorrente. Não tem esse sentimento, essa sensação. E, para finalizar, a parte mais difícil, assim, da rotina, para mim, tem sido conciliar curso de formação com a faculdade, né? Porque o curso de formação é de segunda a quinta, o dia todo. Então, eu saio de lá às 5 horas, chego aqui em casa umas 5h30, tenho que sair de casa às 6h30 para ir para a faculdade, e aí eu volto para casa às 10h30. Até me arrumar ali já é umas 11 horas, até conseguir dormir. Então, é cansativo, mas é gratificante. O que a gente não pode esquecer quando a gente conquista um objetivo é que a gente sonhou para estar em determinado lugar que estamos ocupando hoje. Então, eu jamais vou reclamar, jamais vou deixar de fazer algo por conta de cansaço, porque tá difícil. Que bom que tá difícil, cara, que bom, porque eu já sonhei com isso aqui hoje, que eu tô vivendo. Então, essa acho que é a mensagem mais importante que eu tenho para deixar para vocês. Se esforcem mesmo, é difícil, sempre vai ser difícil. Sempre que a gente for conquistar um objetivo, será difícil, mas é gratificante. A gente tem que lembrar que nós do passado sonhamos, até muitas vezes choramos, nos imaginando conquistando este local que estamos hoje.